Oi, pessoal, bem-vindos a uma nova sessão de Midnight Sessions. Vamos começar com os novos updates do ecossistema. Hoje a gente vai falar de um partner muito importante, se chama Keystone. Eles fornecem serviços de carteiras criptográficas, né? E especificamente uma hardware wallet. Então vamos dar uma olhada aqui que a gente tem desse partner. Eles aparecem no site da Midnight, e aparece aqui Keystone, junto com outros fornecedores de wallets que vão ter no futuro. Vamos a dar uma olhada aí nos features que essa carteira tem na página web deles. Então, se a gente for entrar aqui, a gente visualiza aqui que esse é um dos produtos deles, que é a Crypto Pro, né? E tem alguns features. Quais são eles? Tem 3 chips dentro dessa wallet, né? Que dá maior segurança e deixa vocês terem até 3 chaves privadas, né? Então, 3 em 1 praticamente. Tem serviços de air gap, então as transferências dos documentos acontece de um jeito muito mais seguro. Não precisa ter um cabo de dados conectado, né? Todas as transferências acontecem por meio de QR codes. Então é um ponto bem forte para aumentar a segurança da carteira. E tem segurança no nível eletrônico. Então, caso alguém tenha roubado a carteira de vocês e tente abrir ela para obter informação dentro dos circuitos eletrônicos, toda a informação dentro vai automaticamente ser apagada, né? Um minutinho aqui. Sim. Então, que mais temos dessa carteira? É uma carteira totalmente open source. Então, você não precisa acreditar neles. Basicamente, olhando o código, vocês têm como ter certeza que tudo está trabalhando 100%, né? A parte open source está tanto no código, software, como na parte de hardware. E tem o anti-blind signing. Que significa isso aqui? Quando vocês assinam uma transação, muitas vezes vocês assinam sem olhar o que estão assinando. Algumas aplicações na UI eles te mostram o que você está assinando, mas você tem que acreditar do desenvolvedor da aplicação que aquela transação é realmente o que você está assinando. Agora, com esse sistema, vocês vão ter como visualizar toda a transação na UI e na hardware wallet. Portanto, se a UI por algum motivo estiver comprometida, na hardware wallet vocês vão ter como visualizar se realmente a transação que vocês vão assinar é o que vocês estão querendo assinar, né? Já teve casos onde na UI aparece que vocês estão mandando, por exemplo, 5 ADAs, mas na verdade vocês estão fazendo uma transferência de 100 ADAs, né? Então, é uma segurança bem importante. Essas são todas as aplicações parceiros que têm interoperabilidade com a carteira. A gente tem como ver 5.500 assets, bastante coisa. E aqui, praticamente parece um telefone, né? Então, vocês vão ter a flexibilidade de visualização e para guardar também a hardware wallet no bolso ou como se fosse um telefone, né? Tem câmera, esse é para transferência de dados. E aqui tem alguns features adicionais, né? Shamir Backup permite dividir tua seed phrase em 3, então você tem como guardar em diferentes lugares. Então, se tua chave for comprometida no lugar que está, por exemplo, você guarda na tua casa, ninguém vai conseguir fazer nada com essa parte da seed phrase, né? Precisariam as outras partes que podem estar em outros lugares para realmente terem acesso à tua carteira. Device verification, verificar se o device está tudo ok, né? Durante o supply chain, o transporte, tua carteira pode estar comprometida, né? Então você tem um jeito de conferir que nada aconteceu durante o transporte. O passphrase, né? O dice entropy. No final, essas chaves privadas são criadas com entropia. Então, quanto maior entropia, mais seguro é a criação daquela chave, né?
e fornecem multisignature. Então, essa é uma carteira com muitas funcionalidades e eu agradeço eles porque deram de presente 100 carteiras durante o evento do Builder Fest. Então, muito obrigado, pessoal de Keystone. E por último, aqui eles mandam eles colocam aqui algumas diferenças dessa carteira em relação às outras hardware wallets que tem no mercado. Por exemplo, Ledger Stacks, Ledger Flex, Trezor. Né? Essa aqui é uma tabelinha bem interessante. Ok. Então, felizes de que estão estarem no ecossistema de Midnight e estão se preparando quando acontecer o mainnet, eles estiverem prontos já para ter esse feature conosco. Em relação a blocos, ultimamente o pessoal de Midnight publicou o State do ecossistema, né? State of the Network. Esse é o resultado de maio. Vamos ver quais são as novidades. Anunciaram a formação de duas instituições, a Midnight Foundation e Shielded Technologies. Que fazem essas empresas? A fundação é basicamente responsável pelo crescimento do ecossistema. É o que a gente tem, por exemplo, Cardano Foundation, no ecossistema da Cardano. E temos Shielded Technologies. Eles são responsáveis da parte técnica, o desenvolvimento da parte criptográfica, bibliotecas e instâncias no ecossistema. A gente eles estão anunciando os materiais que estão liberando, né? E nessas sessões a gente estamos aprendendo e visualizando elas, por exemplo, os diários e o Academy que liberaram. Ficam sempre anunciando novos partners, né? Então a gente está vendo um por cada sessão. E os últimos upgrades, que já tinha comentado, mas vamos dar aqui um resumo, que foi o upgrade do Testnet 02, onde basicamente trocaram o sistema de prova de Pluto Series para a família BLS. Eles fizeram um upgrade, ou a troca realmente do indexador, agora um baseado em Rust. E estão liberando novos repositórios com exemplos, né? O último liberado é o Counter Example, onde a gente está praticando e vão vir mais na frente. Excelente. Em relação à parte acadêmica, como tinha comentado para vocês, eles estão liberando 8 módulos. Faz horas, eles liberaram outros 2 módulos, então já dos 8, a gente já tem disponível 5 módulos. E o que a gente está fazendo é estudando eles pouco a pouco, né? Então a gente agora estamos estudando esse primeiro módulo. Na sessão anterior a gente aprendeu a história e evolução das blockchains. E o que a gente vai aprender agora é conceitos chaves, como o que significa descentralização, quais são os mecanismos de consensos, e que são blocos, que são nodos, que é immutability. Então vamos aprender esses conceitos. Para isso eu fiz um resumo aqui, onde a gente define um pouco cada um desses termos. Descentralização, né? Sem autoridade central, né? São nodos todos no mesmo nível e se falando entre eles. Então a gente não depende de uma entidade central. Um livro-razão distribuído, né? O que a gente chama em inglês uma ledger. Então, é uma ledger distribuída onde cada nó armazena uma cópia completa da história, né? Então ninguém tem como mentir para o outro, todo mundo sabe a verdade. E se acontece uma coisa, cada um dos nós tem como conferir se essa informação foi válida. Tem os mecanismos de consenso. Então a gente tem diferentes mecanismos de consenso, mas a gente vai aprender os 3 principais, que é o Proof of Work, o Proof of Stake, ou BFT, né? O mais conhecido de Proof of Work é o Bitcoin, onde basicamente tem mineradores resolvendo quebra-cabeças. Então todo mundo está competindo contra todo mundo. Portanto, a segurança é bem alta, porém consome muita energia. Depois tem Proof of Stake, que por exemplo é o caso da Cardano, onde tem validadores escolhidos e só aquele que é escolhido ele vai gerar um bloco. Então não tem aquela competição que acontece em Proof of Work. E tem o BFT, que são para sistemas mais centralizados e oferecem um tempo de resposta mais rápida, né? Porém é mais centralizado que os outros 2.
E depois tem aqueles três termos, né? Um bloco. Que coisa é um bloco? É basicamente o objeto onde fica armazenado todas as transações que acontecem na blockchain, né? E um está ligado ao outro. Portanto, tem aquele conceito de imutabilidade, sendo que se você precisa trocar alguma informação num nó, você teria que trocar toda a cadeia, sendo que estão conectados criptograficamente. E quanto mais descentralizado o sistema, fica muito mais complexo fazer essa troca, né? Ficaria muito caro. Perfeito, então esses são os conceitos que vamos ir aprendendo. Depois outros eventos que a gente tem toda semana são quarta-feiras, são os DevRel Hangs, onde developers se juntam para bater um papo. A gente sempre tem convidados. Na última sessão, o convidado que a gente teve foi... eu fui convidado, né? Eu participei e a gente falou um pouco do que o que Eda Labs e Mesh está fazendo no ecossistema. Um dos pontos críticos e importantes que a gente apresentou foi uma wallet widget para developers, onde basicamente os developers vão ter como, usando React e providers e hooks, terem como instalar esta widget, onde tem como se desconectar, se conectar. Aqui a gente tem a interface da Lace, vão poder se conectar e interagir com smart contracts usando essa carteira, né? Sem precisar escrever código, é simplesmente React, né? Então, em 3, 4, 5 linhas de código, vão ter como implementar essa wallet widget. E essa é uma das coisas que a gente quer fazer com o Mesh, né? Criar abstrações para os developers terem um caminho de entrada mais fácil e terem como desenvolver aplicações de um jeito mais rápido, mantendo a segurança, né? Obviamente. Que mais? Em relação aos hackathons, como tinha comentado para vocês, tem hackathons todo mês. O atual já está rolando, né? Vou mostrar para vocês como acontece a subscrição, né? Se você vem aqui a página principal de Midnight, vão ter aqui os hackathons. Quando clicam em hackathons, vão entrar nessa página aqui, né? Do hackathon que está acontecendo agora, que é o hackathon virtual. Aqui se registram, né? E depois aqui embaixo aparecem todas as categorias que vocês podem apresentar projetos para esse hackathon. Tem relacionados com experiência de developer, CLI tools, UIs, integrações e desenho de NFTs, né? São bem interessantes. Vocês podem ir no Discord de Midnight ou no Discord de Mesh Midnight e fazer perguntas de como participar, ou se vocês tiverem uma ideia, podem se registrar diretamente e participar. Aqui tem umas deadlines importantes. O hackathon já abriu em maio 19, né? O deadline do processo para se registrar acaba agora dia 13. Então, basicamente tem uma semana. Se estão interessados, tem que se subscrever já logo. O deadline para a entrega do material é até o junho 16 e as apresentações vão acontecer o dia 20, né? Eu vou ser júri, então vou estar muito feliz de ver as apresentações de vocês e até lá vocês podem ir me perguntando e eu feliz de ver os projetos que estão acontecendo no ecossistema. Excelente. Então agora vamos dar uma olhada no código, né? O que a gente está fazendo? A gente está utilizando o exemplo do counter. Nas sessões passadas a gente já aprendeu a escrever o contrato inteligente, a compilar ele e a escrever a informação privada e definir os tipos comuns e as configurações. O que a gente vai aprender agora é a escrever as funções, a lógica de como usar esse output, como usar as bibliotecas para realmente falar com essas instâncias. Então, para isso, vamos a escrever todo neste file api.ts. Então, vamos a aprender diferentes funções. Vamos a começar com a primeira aqui do file. Ela se chama getCounterLedgerState. Então, o que ela faz? É uma função assíncrona, onde a gente está passando dois argumentos. Um é providers e outro é contract address. Quais são os tipos desses argumentos? O providers é o counter providers. De onde vem esse tipo? Ele está vindo dos common types.
Isso foi definido na última sessão. Então, se vocês não assistiram, eu convido vocês a verem a última sessão, onde a gente aprende a como definir esses common types. E depois estamos passando outro argumento, que é o contract address, que é do tipo contract address. De onde vem esse tipo? A gente tira das bibliotecas de compact runtime, né? Contextualizando, né? E lembrando que coisas são providers, a gente tinha mostrado esse gráfico aqui, onde aqui mostra como que a arquitetura de Midnight funciona, né? E a gente viu que temos 6 providers: o indexador, o nodo, o proof server, a wallet, a carteira, temos o Oracle, que é nossa informação privada, e o material criptográfico. Então, esses são os 6 providers que o time de Midnight fornece para nós. Porém, a gente tem como declarar outros customizáveis, né? Excelente. Então, tendo os providers, o output vai ser uma promessa de um big int ou um null. Vamos lá. Primeira função que a gente vai declarar nesse get counter ledger state é assert is contract address. O que faz essa função? A gente tem diferentes métodos na hora de escrever lógica com Midnight. Se já tem uma função, como tudo está em TypeScript, a gente pode simplesmente clicar em cima e a gente vai ver a descrição dessa função. Então a gente vê aqui que essa função praticamente vai conferir se esse contract address representa um hexadecimal. Então esse é um jeito de saber o que faz essa função. Qual é outro jeito? Vamos a copiar aqui a função. E a gente vê que essa função vem de Midnight.js Utils. Então a gente pode ir na documentação de Midnight.js. A gente procura o Midnight.js Utils, funções, e a gente pode encontrar aqui essa função. Assert is contract address. Clicando nela, vai aparecer o que faz essa função e a descrição da função, né? Mesma coisa que a gente conseguiu ver clicando acima dessa função. Outro jeito, que é um feature novo, incorporado na documentação de Midnight, que vai dar muito valor, já está dando muito valor, é a inclusão da inteligência artificial, que eles estão usando Kappa AI, né? Então, como dá para acessar essa inteligência? Tem 2 jeitos. O primeiro, aqui acima, na documentação, tem o AI Search. Se a gente clica aqui em cima, a gente pode ver que aqui fala Power by Kappa, né? E aqui a gente pode botar nossa pergunta e ele vai responder, né? Aqui na seção em espanhol eu fiz a pergunta para que serve a função tal. A gente vai fazer agora a pergunta em português, né? Vamos ver se ele responde. A gente está testando isso em tempo real. Normalmente eu fazia em inglês, mas a gente testou em espanhol, deu certo. Vamos testar agora em português, né? Então vamos escrever aqui. Qual é... Não tem a... Vai escrever assim, mal. Qual é a função da função? Qual é a função de... Tá. Vamos ver o que responde. Aqui está respondendo. A função assert tem como objetivo verificar se uma string representa um endereço de contrato codificado em hexadecimal no ecossistema Midnight. Muito potente. Explicou muito melhor do que eu. Então, aproveitem muito esse feature novo, inteligência artificial, interessante do Kappa AI, que ele está fixado com a documentação. Então, ele não fica fazendo hallucinations, né? Então, sempre no final do texto, sempre vão botar o anchor, qual é a documentação que ele se referenciou. Então, se a gente clicar aqui embaixo, ele manda para a mesma função que a gente já visualizou, né? Então, tem diferentes jeitos agora de acessar a documentação de Midnight. Excelente. Então, sabendo que faz essa função, a gente passa nosso contract address, que a gente já passou na função. Portanto, a gente está falando aqui, esse contract address tem o formato hexadecimal que a gente quer. Beleza. Logo, a gente printea, né? Faz o logger info, checking contract ledger state. Depois, a gente quer obter o valor do state do contrato.
Como que a gente faz isso? A gente vai chamar os providers que a gente definiu nos argumentos, e esses providers vai ter diferentes métodos. Quais são esses métodos? Se a gente clicar, a gente pode ver aí que temos 6 métodos, que são os providers que eu já tinha mostrado para vocês. Temos Midnight Provider, que é basicamente um no. Private State Provider, que é informação privada. Proof Provider, que é o Proof Server, que vai gerar o proof, a prova. Public Data Provider, que é nosso indexador. Wallet Provider, que é a carteira. E o CK Config Provider, que é nosso material criptográfico. Nesse caso, a gente quer falar com o indexador. Portanto, a gente vai selecionar Public Data Provider. E é o que a gente está selecionando aqui. Uma vez que a gente já está falando com o indexador, temos outros métodos. Quais são? Temos todos eles. O que a gente quer agora é perguntar uma coisa específica para o indexador. Portanto, a gente vai usar o método Query Contract State. Perguntar uma coisa específica ao indexador. E depois passamos o valor do endereço, do endereço que a gente quer essa informação do state, né? Então a gente está falando para o indexador, me passa a informação pública desse contrato aqui. Excelente. Então, uma vez tendo esse state, como é assíncrono, o que eu preciso fazer agora é obter a data no formato que a gente especificou no nosso contrato. Como que a gente faz isso? Com a função ledger, né? Quando a gente definiu nosso contrato, a gente tinha uma classe com diferentes métodos, e um desses métodos é a função ledger, que basicamente o que faz é deserializa essa informação data no formato que a gente quer. E desse jeito a gente consegue acessar a variável round, né? Se a gente lembra, nos nossos contratos, a única variável ledger que a gente tinha era o round, né? Então, desse jeito a gente está conseguindo obter essa informação round. E depois a gente retorna. Então, com isso, a gente já conseguiu falar com o nosso indexador, obter uma informação específica de um contrato, e de aquele contrato a gente obtém o valor da variável round. Excelente. Agora, nas funções a seguir, a gente vai precisar uma instância do contrato. Como que a gente define essa instância? A gente vai usar novamente a classe, e a gente vai inicializar com new, e a gente vai passar o witness. Que coisa é witness? Se a gente lembra, na primeira fase, a gente tinha um file witness, onde a gente declarou um objeto vazio. Nesse caso, é vazio porque a gente não precisa de uma informação privada. Porém, a gente precisa declarar um, né? Esse witness é basicamente a ponte entre nossa informação privada e nossa informação pública na parte lógica, né? Ok. Então, desse jeito, a gente tem nossa instância, e o tipo dessa instância é o counter contract. Isso foi definido novamente nos common types, e na sessão anterior, eu convido vocês a darem uma olhada, a gente define e explica como a gente define todos esses common types. Excelente, então isso em relação a essa sessão. Na próxima sessão a gente vai continuar aprendendo como declarar as diferentes funções, como se juntar um contrato, como fazer um deploy de um contract, e a gente vai usar bastante capa AI. Bom, agora vou abrir para perguntas. Se tiverem alguma pergunta, me falam. E se não, vou ver aqui as perguntas que vão me fazendo em Discord ou nas sessões anteriores. Aqui tem uma pergunta. Me perguntaram na sessão em espanhol qual é a diferença dos contratos inteligentes de Cardano em relação aos de Midnight. Essa é uma pergunta interessante porque na hora de aprender é bem importante entender diferentes sistemas. E já tem gente vindo do ecossistema de Cardano, ajuda muito a entender a lógica de como as diferentes blockchains se relacionam ou diferenciam, né? Então, nesse caso, Cardano opera com um state local, né? Lá tem
o termo UTXOs, e cada UTXO tem um datum onde fica armazenada a informação, né? E cada um desses UTXO tem sua própria informação. Portanto, a gente fala que a informação é local, né? Por UTXO. No caso de Midnight, a informação de um contrato fica armazenada na Ledger. Então é global, né? Não tem aquele termo de UTXO na lógica de contratos. Porém, se utilizam diferentes técnicas para não ter o problema de contenção, né? Por exemplo, usam um conceito que é transcripts, onde tentam limitar o scope da operação para não ter problemas de contenção com outras pessoas. E nos casos dos valores na Ledger, tem técnicas para focar em intenção, né? Vamos a dar um exemplo. Uma das variáveis que tem é o counter. E o counter armazena diferentes valores. E como que você mexe no valor do counter? Você usa métodos. Um dos métodos é incrementar por 1, por exemplo. Então, vamos supor que duas pessoas querem incrementar o valor do counter em 1, né? Então, as duas pessoas vão executar o método. Porém, não vai ter problema de contenção. Sendo que, não importa quem for o primeiro, os dois vão conseguir executar, sendo que o valor do state global não depende da intenção. Sendo que a intenção é incrementar o valor. Não depende do valor. Vamos supor que está em 1, o primeiro executa, incrementou em 2. E depois executa o próximo, que é incrementar em 1, vai para 3. Mas os dois usuários conseguiram fazer o que eles queriam, que era incrementar o valor em 1. Então essas técnicas são bastante usadas quando a gente declara variáveis na Ledger e facilitam bastante esse processo de problemas de contenção. Bom, outra pergunta que me fizeram aqui foi em relação aos materiais open source, né, os GitHub repos. Então, você tem 2 repos onde vocês podem achar exemplos. Um deles é no repositório de Midnight, na organização de Mesh. A gente tem aqui o folder Examples, onde vocês vão ter como achar um monte de examples que a gente está trabalhando. E a gente aceita PRs de outras pessoas, outros developers, que estejam trabalhando em exemplos e queiram compartilhar esses exemplos para outros verem, né? A ideia dessa repo aqui é para ter um acesso comum para outros acharem o código de vocês. Se vocês deixam os códigos nos repositórios de vocês, pode ser que outros developers não saibam ou não achem essa documentação. Agora, centralizando um file conhecido, aumenta a probabilidade de outros acharem o código. Outro repositório muito interessante, onde estão comentando os diferentes endereços ou links de documentação, não só de examples, sino também de educação ou outras atividades, é o aqui tem nas minhas stars, na organização de Midnight tem o repositório Midnight Awesome Dapps. O que tem nessa repo? Eles compartilham exemplos de dApps, material de educação, projetos de comunidade, tutoriais e diferentes showcases dos hackathons, né? Então aqui vocês vão ter como achar muito material, e se vocês quiserem compartilhar exemplo que vocês estejam trabalhando, esta repo aqui é muito legal, né? Então é open source, no sentido que vocês podem mandar uma PR e o time de Midnight vai analisar o PR de vocês e vai incluir aqui nessa documentação. Bom, então esses são os materiais disponíveis. Isso seria tudo por essa sessão. E na próxima a gente vai continuar aprendendo a escrever smart contracts. O objetivo final é que no final todo mundo consiga fazer essas aplicações no nível empresarial, de ponta a ponta, tanto na parte lógica, nas partes instâncias, e como escrever smart contracts seguros. Então, a gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau, pessoal.